Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Speed Ambiental. Nessa semana nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Antes de mais nada, dê o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e divulga esse meio de disseminação de conhecimento na área ambiental. Beleza? Bom, para a gente falar de desenvolvimento sustentável, eu vou ter que voltar no tempo um pouco, na década de 60, e falar sobre uma reunião de intelectuais, empresários e também de cientistas, que aconteceu no chamado Clube de Roma. Essa reunião ela gerou um relatório que dava conta de que a humanidade estava chegando então ao esgotamento dos seus recursos naturais e que era necessário então estancar ou interromper o crescimento econômico. Isso significa dizer que quem era rico permaneceria rico e quem era pobre permaneceria pobre. Outro problema que se encontrou naquele relatório é de que ele contraria a lógica capitalista da acumulação. Então, você não teria como mais desenvolver a economia. Evidentemente que isso gerou aí uma série de reações, e uma das reações que gerou foi aí uma série de conferências que aconteceram no âmbito da ONU. Então a gente teve a Conferência de Estocolmo em 1972, depois o relatório Nosso Futuro Comum em 1987, e aí a ECO 92, e aí vem também o Protocolo de Kyoto, a Rio+20 e também o Protocolo de Paris, Então uma série de reuniões aí e de conferências acontecendo ao longo do tempo, girando em torno do desenvolvimento sustentável. Lembro que em vídeos anteriores eu falei que eu era fã do capitalismo porque ele consegue se adaptar a qualquer intempérie, e isso é verdade. Então a crise ambiental, ela agora foi englobada pelo capitalismo e ganhou um nome, um logo tipo bem bacana chamado desenvolvimento sustentável. Então o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável nada mais é do que eu conseguir desenvolver hoje a minha geração e ao mesmo tempo preservar ou deixar recursos para que a geração que venha depois possa também se desenvolver. E aí a gente tem alguns problemas nesse tipo de definição. Porque eu vou dar um exemplo clássico aqui que eu sempre dou em toda aula, que eu dou e falo sobre sustentabilidade. Quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 38, quando eu tinha 15 anos, lá em 1998, eu tinha uma série de necessidades. Então, que um adolescente de 1998 tinha. Um adolescente que tem 15 anos hoje, ele não tem as mesmas necessidades que eu tinha em 1998. Isso significa dizer que, à medida que as gerações vão passando, as necessidades também vão alterando, exatamente porque são pessoas diferentes, são tecnologias diferentes, são recursos diferentes, são ansiedades diferentes e são querências diferentes também. Então eu não posso prever qual vai ser a necessidade de uma geração futura. Se eu não posso prever qual é a necessidade, eu também não posso prever quais são os recursos que ela vai precisar para conseguir se desenvolver. Então, eu aqui hoje dizer que eu posso me desenvolver, utilizar recurso natural e preservar ou deixar como herança uma parcela desse recurso para que uma geração futura possa se desenvolver, eu estou dizendo que essa geração futura tem que ter as mesmas necessidades que eu tenho, que é falso. Bom, além disso, então você tem aí o conceito de sustentabilidade. Então, o que é a sustentabilidade? Lembro também que em vídeos anteriores eu falei que a natureza é um agente que produz espaço e que busca sempre equilíbrio, e que o homem vai na contramão disso e ele busca desequilibrar. Então, o desenvolvimento sustentável ele seria uma forma de eu me relacionar com o meio ambiente, tirar dele recurso, desenvolver a economia e ao mesmo tempo manter uma relação harmônica com ele, o que também tem uma série de problemas aí nessa definição. O principal deles é por causa da nossa lógica. Nós vivemos numa lógica de consumo, uma lógica capitalista de consumo, e a gente não consegue se desvencilhar disso. Mesmo aqueles que se dizem socialistas
vivem numa lógica de consumo porque nós fomos criados e desenvolvidos nessa lógica. E a gente não consegue viver de outra forma que não seja consumindo. Então, só para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, o Rock in Rio lançou uma campanha bem bacana, né? As pessoas elas iriam consumir cerveja, refrigerante dentro do ambiente do Rock in Rio, e o copo seria, né, aquela caneca, o copo, o recipiente, ele seria retornável e você pagaria mais barato pela bebida. Isso é sustentabilidade? Não. Por que não? Porque eu foco, né, na questão da reutilização daquele recipiente, do copo, mas eu esqueço que eu estou incentivando o consumo da bebida. E a bebida, ela utiliza vários recursos naturais, como energia, como água e tantos outros, para que eu possa construir aquele produto. Então, dentro de uma lógica capitalista, eu não consigo estabelecer uma relação harmônica, ou seja, de sustentabilidade com o ambiente, e também não consigo prever, ou seja, desenvolver hoje, prevendo o futuro, prevendo o que a geração futura vai ter como necessidade. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é o que eu chamo de ecoeficiência, e que vários autores falam sobre isso. O que é ecoeficiência? É eu preservar, ou melhor, é eu desenvolver, eu tenho um campo, eu tenho uma fazenda, e eu destruiria ela em 10 anos. Então eu passo a esticar esse tempo de vida dela e eu vou destruir ela em 100 anos. É evidente que hoje a nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, ele é muito melhor do que foi há 30, 40 anos atrás. Mas eu não posso chamar isso de desenvolvimento sustentável, tampouco chamar isso de sustentabilidade. Isso é tudo uma questão de marketing verde, é uma questão de, aí assim, o capitalismo ele conseguiu aí abarcar e fazer com que as questões ambientais se transformassem num produto, que é o que a gente tem hoje, né? Hoje as questões ambientais se transformaram num produto muito bem rentável. Tanto é verdade que eu estou aqui produzindo um vídeo falando sobre isso e várias profissões se desenvolvem em torno desse ambiente. Mas o que a gente tem hoje, então, é ecoeficiência e não é sustentabilidade. Nunca foi e provavelmente nunca será, porque a gente não consegue viver em outra lógica que não seja a lógica de consumo. Beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima semana.